Ei, oh, Deus, obrigado! Conseguimos! Chegamos! Chegamos! Boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo bem? É uma honra receber a senhora aqui neste café maravilhoso. Oi, Núbia, boa tarde. Eu que agradeço, viu? Pela oportunidade, pelo convite aí. Estou muito feliz, muito obrigada. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Núbia Oliveira, sou psicanalista clínica formada pelo Instituto Fazendo a Diferença. Núbia, por muito tempo eu fui assim, doutora, essa mulher que às vezes não tinha, às vezes não, ela tinha valor, tinha identidade, mas não conseguia se reconectar com ela mesma. Eu usei a estratégia de que por trás de cada pessoa existe uma história. E eu te pergunto, você que está aí de casa, qual é a sua história? Como que você tem chegado até aqui? Talvez você chegou até nós hoje nesta live, assim como muitas, assim como eu, vivendo um processo. E o processo, para ele chegar no resultado, ele precisa de quê? Ele precisa de você conectar com pessoas que façam você entender que há uma esperança e há mulheres curadas para curar outras mulheres. Então, seja muito bem-vinda, doutora. É uma honra te receber. Assim como eu fui a moça por muito tempo escondida, eu resolvi sair do casulo. Me doeu, doeu. Mas chegamos aqui. Seja bem-vinda, doutora. O espaço é seu. Minha casa é tua. Fique à vontade e tchim-tchim para nós, tá? Boa tarde, gente. Como diz a Núbia, né? Eu também já foi assim. E a gente vive aí esse processo de transformação, né? E vai encontrando pessoas maravilhosas pelo caminho, como eu encontrei a Núbia outro dia num evento. Né? Quero te parabenizar pela sua atitude, né? Sua iniciativa de levar conteúdo, conhecimento para as pessoas, né? Através da sua história de vida, do seu propósito de vida e também através do convite que você faz às pequenas pessoas, assim como eu, né? Que tem a oportunidade de estar aqui e transmitir um pouco do conhecimento que a gente tem para as pessoas. Eu falo, Núbia, que eu tenho muita sorte, sabe? Especialmente por ser mulher. Eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade, porque eu vejo o quão é fácil quando uma mulher que tem a essência feminina de se conectar com outras mulheres, né? Através dessa essência, através da caminhada de vida mesmo, né? Muitas vezes através da maternidade, né? O mesmo pelo fato de ser mulher com atribuições, mulher que é empresária, mulher que tem várias ocupações, porque a vida é movimento. Não é isso? É isso mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre INSS, né? E quem cuida das pessoas também merece cuidado, merece atenção. Então, cada caso que a gente atende aqui no escritório, eu sempre falo a gente, porque eu não faço nada sozinha. Eu não sou ninguém sozinha, nenhum de nós é. Eu tenho uma equipe maravilhosa, compostas, né? Por grande maioria de mulheres também. Temos 2 homens aqui no time do nosso escritório, mas nós somos 5 mulheres. Então, todas as vezes que a gente atende o caso, né, a gente chama, trata aquele caso, mas a gente atende aquela pessoa. Antes de haver um processo, como você falou, existe uma história de vida, né? Existe algo que aquela pessoa carrega. E tantas vezes eu vejo aqui lágrimas e choro, de sofrimento, às vezes de felicidade, às vezes de nervosismo. Às vezes tem pessoas que chegam aqui e ficam nervosas porque estão na frente do advogado. Eu nunca passei por isso antes, eu nunca imaginei. E eu falo, calma, tá tudo bem, pega aqui, ó. Sou carne e osso igual você, tá tudo certo. Quando é mulher, sou mulher igual você. Quando tem uma mamãe amamentando, eu já dei peito também, igual você, não tem nada. E ó, que eu vi que a senhora deu peito com as 4 mocinhas, meu Deus! Oh, Jesus! Sim. Tenho 4 filhas maravilhosas. Ai, Sou que casada. bem. Deixa eu me apresentar, né? É isso aí, se apresenta porque... Não, eu preciso conhecer. Sim, já antecipei aí. Pois é, meu nome é Jéssica Neires, eu sou advogada aqui na cidade de São Francisco há aproximadamente 4 anos, caminhando aí para 4 anos.
Trabalho na área do direito previdenciário, né? Minha especialidade é o carro-chefe aqui do meu escritório. Também fazemos outras demandas, trabalhista, civil. E antes de ser Jéssica, né, advogada, eu sou Jéssica neta, eu sou Jéssica filha, eu sou Jéssica irmã, eu sou Jéssica esposa, eu sou Jéssica mãe. Então, assim, sou uma menina que veio lá da zona rural, nasci, fui criada na zona rural até certa idade com os meus avós, depois fui morar com minha mãe na cidade. Tenho 4 irmãos maravilhosos. Hoje meus pais são servidores públicos aqui da cidade de São Francisco, mas já foram trabalhadores rurais durante muito tempo ali da juventude, né? E deixa eu ver o que mais. Sou casada com um homem maravilhoso, se chama Rafael. Pronto, se não falar do homem maravilhoso que ela é casada, eu ia ligar para ele e falar assim, meu amigo, olha, ela não falou do homem maravilhoso. Não, eu não posso. Eu falo que, assim, eu sou 50% meu pai e minha mãe e 50% depois que eu me uni a ele, sabe? Nós namoramos 10 anos. Isso aí. Nós namoramos 10 anos e hoje a gente vai fazer aí mais 11 anos de casamento, um total de 21 anos de relacionamento. Temos 4 filhas lindas, Mariana, Heloísa. Mariana e Heloísa são gêmeas. Tenho a Laurinha, de 5 anos, e tem a Rafaela, que tem 3 aninhos. E antes de chegar nessa caminhada da advocacia, né, eu cheguei a cursar serviço social durante aí 1 ano e pouco, e desisti, vi que realmente, de fato, não era para mim ali naquele período, e falei, eu quero algo que me dê vontade, sabe? Vou falar aqui abertamente, me dê tesão de viver mesmo, vontade de sair para trabalhar, vontade de fazer o que eu... E aí, nesse período, eu comecei a trabalhar na Delegacia de Polícia Civil aqui de São Francisco. Trabalhei lá por quase 5 anos, trabalhei um período no setor de identificação, depois eu fui para o cartório de Maria da Penha, vítimas de violência doméstica e sexual. Tenho alguma experiência nessa área criminal também, mas, para ser honesta, eu prefiro não atuar. Não é algo que eu, assim, me sinto confortável, sabe? Eu realmente prefiro entregar outro tipo de direito às pessoas. Admiro, respeito todos os colegas que trabalham na área, mas não tenho inclinação para isso. E aí fiquei ali, né, quase 4 anos no cartório de Maria da Penha, era vítima de violência doméstica e sexual, e conheci a delegada, a doutora Karine, né, foi quem me incentivou aí a cursar direito, a buscar. E eu falava para ela assim, doutora, meu sonho é ser advogada. Eu já sentia pulsar, mas eu nunca tinha tido coragem de falar com ninguém, né? E foi vendo ela, admirando ela, assim, vendo o trabalho dela, que eu tive coragem de falar. Porque eu, menina, eu era funcionária pública, contratada pela frente de trabalho. Você lembra da frente de trabalho aqui em São Francisco? Não existia nenhum contrato formal, né? E aí, como eu tinha digitação nos níveis avançados, a prefeitura me mandou para lá, para a delegacia, e eu fui desenvolvendo e fui. E a doutora Karine falou assim, e você já falou isso para alguém? Eu falei, a senhora é a primeira pessoa que eu estou contando esse meu sonho aí de ser advogada. Hoje ela é advogada da Delegacia de Mulheres de Montes Claros. E aí ela falou, então vamos realizar esse sonho. Eu falei, não, doutora, não é assim não. A gente tem que alinhar e conversar e ver como é que é isso. Eu não tenho condição financeira. Ela falou, não, você tem vontade? Eu falei, tenho. Eu tenho vontade. Eu falei, então você vai fazer direito. Você vai ser advogada e vai atuar na área que você quiser. Uau. E aí, ela, uma mulher, por isso que eu falo que a essência conecta muito as pessoas, sabe, Núbia? E aí ela me levou a Montes Claros no carro dela para fazer o vestibular. E depois ela me mostrou os caminhos de conseguir financiamento. E aí foi. Fiz faculdade, sou formada há 11 anos. Né? E depois saí da delegacia, fui estagiar no fórum, fiquei no fórum ali por mais de 4 anos também. Tive a oportunidade de trabalhar com o juiz, doutor Albernaz, né, de Oliveira Bichara, que foi juiz da 2ª vara aqui. Fiquei 2 anos como estagiária, depois fiquei mais 2 anos como contratada, né, pela firma. Isso tudo no gabinete com ele. E aí, doutor Albernaz era um juiz muito, muito, muito maravilhoso, assim, um ser humano gigante. Eu peço muito a Deus que me dê mais oportunidades de conhecer pessoas como o doutor Albernaz, sabe? Gente, antes da magistratura, antes da patente, gente. E ele me levou numa sala e me mostrou uma sala, assim, carreada de processos, muitos mesmo.
E ele falou assim, olha, como estagiária, você tem a opção de escolher as matérias que você gosta de trabalhar. E aí tem aqui o juizado, eu já conheci o juizado, já morria de paixões, né? Porque é célere, é rápido. E aí tem esse aqui, eu falei, mas nossa, aqui é muito. Por que que tem esse tanto de processo aqui, doutor? E ele falou assim, aqui são as ações previdenciárias. O município tem muitas ações dessas e poucos advogados que atuam. A maioria dos advogados que atuam nessas ações, eles vêm de fora. São advogados de São Paulo, de Brasília DF, pegam o processo. E aí, para eles, é só mais um processo, está tudo bem. E aí, ele pediu para eu fazer uma separação, sabe, Núbia? Ele falou assim, você vai separar para mim, que eu vou por prioridade. Você vai ver um monte de processo que tem certidão de óbito acostada, está juntado lá no processo óbito. E tem algumas que não tem. Esses que têm a certidão de óbito, você vai deixar no canto porque eles não têm mais pressa. Os que não têm certidão de óbito, nós vamos dar vazão, agilidade, porque essas pessoas ainda têm. E aí eu fui especulando ele, sempre fui muito curiosa. Mas como assim, doutor? Por quê? Ele falou, olha, Jéssica, esses que têm a certidão de óbito, a pessoa já morreu. Ela não conseguiu alcançar o direito em vida. Ela morreu, e agora que são os herdeiros, são os filhos que vão receber esse valor. Então, o meu critério de julgar e de preferência é para quem ainda está vivo, que ainda pode usufruir de uma aposentadoria. E aquilo me marcou profundamente. São o quê? Quase 15 anos e essa frase dele não sai da minha cabeça, sabe? Quem está vivo tem prioridade. Quem já foi. E naquele momento, tá dando eco aí para você? Não, eu tô conseguindo ouvir bem. Ótimo. Esses dias tem acontecido dar um pouquinho de eco, mas no decorrer acaba indo melhorando. E antes eu vou fazer um convite. Vocês pegaram suas pipocas? Ainda não, porque essa história está uma maravilha. Então, se você ainda não pegou, vai lá, bebê. Não. Agora você já não tem tempo para pegar a pipoca mais. Não vai pegar a pipoca. Você vai enviar esse aviãozinho que está aqui embaixo, envia para outras pessoas, para que possa vir fazer parte também dessa live, ok? A história está ótima e nós vamos dar continuidade. Doutora, eu quero abrir com a senhora aqui agora, sabe? Um leque para essas mulheres. Com todo carinho e respeito a todas as mulheres, todos os trabalhadores rurais, todas as pessoas da roça. Mas eu quero perguntar para você que está aqui. 25 pessoas me respondem. O que vocês veem aqui? O que a senhora vê aqui, doutora? Um balão com água? Cheio. A senhora vê um balão com água, é sério? Sim. Pois aqui eu consigo ver uma base de proteção. Sabe por quê? Porque muitas das vezes é isso que nós vemos. É o balão com água. Oi, Maicon, seja bem-vindo. Todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos, tá? A senhora vê um balão com água, realmente é um balão com água, mas se nós olhar, esse balão aqui representa uma proteção que às vezes nós usamos. A senhora já percebeu aquela pessoa que fala bem assim, eu não vou porque eu tenho medo, eu não vou porque eu sou da roça nunca pode sair, eu não vou porque eu não tenho coragem, eu não vou porque, é muito caro, tem que pagar. Então aqui eu vejo proteção. E no meio dessa proteção, eu vejo também aqui por fora, lindo, maravilhoso, porque afinal de contas a gente anda se protegendo de muitas coisas. Assim, eu vejo imaginando, vamos imaginar, era a doutora Jéssica. Tantas coisas que a doutora passou da zona rural. E ali na zona rural ela poderia ter ficado lá, ela não poderia ter vindo embora. Afinal de contas, ela ia quebrar um tabu que vou correr atrás dos meus sonhos. Conheceu a delegada, a doutora Karine. Sim, a doutora Karine. E ali isso aqui é de água. Só que aí a minha secretária tá aqui, tá? Ela sempre tá aqui comigo. Tá muito bem assistida, e eu quero mostrar para vocês que nesse período a doutora ela poderia ter feito o quê? Continuado na bolha da proteção dela. Só que a doutora ela resolveu sair.
Então, vamos lá, né, falar um pouquinho sobre os direitos aí previdenciários inerentes às mulheres, né, às trabalhadoras rurais, a todas as pessoas que acompanham aqui, né, o canal da Núbia, também acompanham. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. Advogado é gente. São pessoas. Como outras quaisquer. Né? Eles estão ali, dotados de jurídico, estudaram certo tempo, mas é uma pessoa que está, né, te ouvindo sua história. Então, não precisa ter medo de buscar informação, buscar orientação, porque a quantidade de pessoas que procuram o nosso escritório falando que encontrou tal advogado na internet, que está com medo de prosseguir com a contratação. É muito grande. Então, às vezes, as pessoas ficam ali tem mais facilidade de tirar dúvidas, de buscar do que quando a gente está perto, né? Então, eu falo em nome dos colegas mesmo. Aqui em São Francisco, nós temos profissionais, né? Em todas as áreas, criminalística, direito de família, direito bancário, sabe? Agrário, temos muitos mesmo. Então, antes de buscar o reconhecimento do seu direito na internet, tira sua dúvida, porque ele vai ter advogado, ele não é especialista, mas ele vai poder te indicar alguém que é, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando a gente consegue entregar benefícios das aposentadorias do INSS aqui na nossa cidade. Porque o nosso lugar, é o nosso povo, é a nossa gente, né? Então, eu quero que vocês percam esse medo aí de procurar auxílio, orientação. É claro que tem profissionais que cobram por essa parte, fica tudo bem, tá certo, né? É o estudo deles, é o tempo deles, mas é muito não. Né? Aqui, por exemplo, a gente trabalha com eles. Né? Se você vem buscar o seu direito na demanda previdenciária e ele é reconhecido e é entregue a você, aí sim é que você vai fazer o pagamento, né? Mas aí a gente vai tirar a sua dúvida, a gente vai analisar o seu caso, a gente vai verificar se você enquadra realmente, né, se você tem um pré-requisito para conseguir aquele benefício, e a gente vai te mostrar os caminhos. E eu imagino que grande parte dos colegas aqui também trabalhem dessa forma, nessa pegada, né, de entender o que a pessoa está buscando, de ver que é possível ou que não é possível descartar, e dar uma resposta, né? Então, vamos lá, dar preferência para as pessoas que estão aqui, né, os nossos conterrâneos barranqueiros como nós. E aí, e algo interessante, senhora falando, doutora, porque além de nós hoje ter a oportunidade de nós irmos até vocês, temos a oportunidade hoje, que é claro, a internet também dá a oportunidade também de conhecer, né? Igual, por exemplo, eu quero procurar alguém de longe. Será que você não pode ir no Instagram de alguém daqui e falar bem assim, olha, eu posso marcar um horário com você e ir até o seu escritório, você pode me explicar como funciona? Você pode ser menos eu de chegar lá. Não precisa. Ela é gente da gente, entendeu? Sim, eu faço. A gente faz esse atendimento online também. A gente, né, se a pessoa não puder vir no escritório, a gente faz a chamada de vídeo ou a reunião ali pelo Teams ou pelo Meet. E a gente também faz uma advocacia humanizada, sabe? A gente faz esse atendimento humanizado. Eu, por exemplo, rodo aqui todo o território rural da nossa comarca, fazendo palestras, entregando conhecimento. E eu não cobro nada por esse trabalho. Por quê? Porque, primeiro, é o meu propósito de vida. É levar informação para essas pessoas, né? Que elas busquem o direito delas, né? Corram atrás, saibam do que elas precisam para poder correr atrás. E elas vão me conhecer, obviamente, mas muitos já têm aqueles, né, da sua confiança, vão buscar informação, mas eles terão a informação. Eles vão saber que eles precisam, do que eles precisam, né? Se quiserem me contratar, ótimo, vou ficar muito feliz. Mas eles vão saber procurar, eles vão ter, né? Quando for procurar para aposentar, já vai levando mais ou menos os documentos, porque ouviu o advogado lá na roça falando que precisa. Então, assim, é um trabalho humanizado mesmo, que eu faço formativo. Já fui em casa de várias pessoas acamadas fazer atendimento.
Já fui solicitada para fazer atendimento no hospital, fui atender, né, pela família que estava hospitalizada, em situação de vulnerabilidade ali, né, questão de saúde. Grávidas, com gravidez de risco, vou na residência, faço atendimento, ou alguém da minha equipe, ou faço a chamada de vídeo, né? O primeiro atendimento aqui é comigo, sempre. Que seja online, que seja presencial, que seja domiciliar, é comigo sempre. Eu não garanto os meus clientes, assim, a continuidade desse atendimento comigo, porque eu preciso entregar para eles um resultado, né? Então, na entrega desse resultado, a minha equipe está trabalhando. Tem a pessoa que atende o telefone, que fica na recepção, tem a pessoa que faz os protocolos no INSS, tem aquele que acompanha o prazo. Então, não vai ser sempre que essa pessoa vai mandar um WhatsApp que serei eu quem vou responder, porque eu estou cuidando de correr atrás de entregar o benefício dela, né? Mas, nessa pegada aí de benefício, vou falar um pouquinho aqui, né, para os nossos ouvintes sobre os benefícios do INSS, né, que a gente trabalha. A gente tem eu tive até alguns colegas, né, que fizeram piadinhas quando eu comecei a advogar, a advogada a rainha do salário maternidade. E visto a coroa com muito orgulho, porque sou mãe, né, falando aí popularmente, já pari 4 vezes, né, já dei mamar, já amamentei, sei o que é um puerpério. Então eu posso falar e bater no peito que eu tenho mais sensibilidade do que muito advogado para atender uma mãe, né? E o quanto é gratificante para mim entregar essa segurança jurídica para uma mãe, né? Quando tem o bebê ali. Porque vem a criança, vem a demanda financeira. É uma fralda, é um lenço, é um leite, é a gente que come mais quando está amamentando. Então, assim, visto a coroa mesmo, né? Fizeram de piada achando que eu ia me sentir menor. Eu me sinto lisonjeada, eu me sinto rica, sabe? De poder entregar isso aí para tantas mães. E o salário maternidade, ele é aquele benefício que é entregue à mamãe em decorrência, né, do fato gerador, em decorrência do nascimento do bebê, né? Ainda que muitas vezes esse bebê não nasça com vida, né? Vai depender ali do documento que é entregue à mamãe no momento, se é uma certidão de nascimento, se é uma certidão, né, de natimorto, ou uma certidão de, enfim, não vou falar o nome porque eu não sei o que o Instagram quer de mim, então eu não sei. Então, assim, emitir o documento, a gente já tem ali, né, a base que é utilizada para fazer o pedido. No entanto, um erro que muita gestante ou muita mulher comete é aguardar o bebê nascer, registrar para procurar a orientação de um advogado, né? Porque antes, né, a lei, ela tinha ali os pré-requisitos de fato, tinha que ter no mínimo 10 meses de carência, de contribuição, ou que fosse com carteira assinada, ou que fosse com o CNPJ, como MEI, ou que fosse como trabalhador rural. E agora nós tivemos alterações importantes aí, né? Finalzinho de 2024, tivemos umas decisões muito interessantes que durante o período gestacional, a grávida que fizer apenas um recolhimento, um pagamentozinho só para o INSS, ela terá direito de receber a maternidade lá quando o bebê nascer. Então, enquanto gestante ou enquanto planejamento de engravidar, eu falo que filho não é planejado, não. Por exemplo, não é plano de Deus. Você planejou algum do céu? Eu falo que nenhum dos meus, até porque, doutora, nos meus, pela medicina e pelo certo, eu não poderia ter eles. E quando foi para fazer o processo de retirar o útero, porque eu não estava bem, eu tive a descoberta do meu. E aí, daí, eu falei, agora eu não vou poder ter mais filho, não tem como mais. Aí veio minha filha, a minha secretária Mirim. Isso aí. Mas é o que eu falo. Hã? E ela é super comportada, tá aí na dela. Precisa de ver. Não, isso aqui é porque eu não posso mostrar os meus cremes ali sendo destruídos. Não, mas ela é super comportada e isso é muito bom. E é sobre o que a gente fala. Gente, algo interessante, sem querer cortar a doutora, eu respondendo uma pergunta que alguém respondeu, eu não sou advogada, eu sou psicanalista clínica, onde eu também acolho essas mulheres que passam por um puerpério difícil, por esse momento de dificuldades e tudo. Mas o nosso foco hoje é mostrar que você já ouviu um ditado, doutora? Eu não sei se a senhora já ouviu, que fala: quem tem boca vai à rama.
Eu não sei se o ditado certo é esse, Roma, mas eu quero dizer para você assim, se você busca o conhecimento, se você busca estar sabendo dos seus direitos, sabendo dos seus benefícios, você consegue o quê? Você consegue resultado e consegue também levar conhecimento a outras pessoas. Para tudo. Doutora, chega aqui que eu vou te contar um segredo. Para você que está aí em casa, como eu já disse, aqui a gente não conta fofoca, a gente simplesmente só passa para frente o que a gente aprende. Gente, a doutora Jéssica, ela vai, isso mesmo, na zona rural. Ela vai aonde você precisar, não é só na zona rural, não. Se for preciso, ela vai. Você marca um evento ali, sabe? Com café, biscoito, pão de queijo, se quiser, pipoca, chama ela, que ela vai até vocês, explica como funciona. Além dela explicar como funciona, ela já faz esse trabalho aqui hoje, explicando. Então, você não corre. Fica aqui que ela vai continuar falando e também ela fala mais também no Instagram dela, tá? Sim, sim. Continua, doutora. Eu vou responder rapidamente aqui a Jucimara, que mandou aí não vejo meu salário maternidade dar certo. A Jucimara, ela é nossa cliente aqui do escritório e ela tem uma maternidade em andamento rural. Quando ela veio para nós... Dá certo, ela veio para nós com o bebê já havia nascido, né? Então não tinha possibilidade de a gente fazer recolhimento e nem compensa fazer recolhimento porque ela é uma trabalhadora rural. No entanto, Núbia, uma coisa que nós precisamos conscientizar o maior número de pessoas possível é porque houve uma alteração na lei em 2019, né? Então foi feita a reforma previdenciária. E depois dessa reforma previdenciária, o trabalhador rural, ele continua sem precisar remunerar o INSS, ele não é obrigado a pagar. Mas se ele não tiver documentos que comprovam a atividade rural dele, ele não vai conseguir. Infelizmente, às vezes, a gente vai forçando ali um processo na justiça, né? Leva através de prova testemunhal, auditiva de testemunhas perante o juízo, mas nem sempre tem juiz que indefere a inicial da gente assim, ó, na cara. Por quê? Porque ela não tem nenhum documento que, com base governamental daquele período ali da gestação, que comprova que naquele período da gravidez ela estava na roça. Talvez tenha a terra que ela trabalha, mas não tem nada que vincula ela àquela terra, sabe? Porque muitas vezes também está em nome de terceiros, e aí eu chamo a atenção dos trabalhadores rurais, independente de qual benefício seja, para a atenção na produção de documentos. Às vezes tem um pedaço de terra ali que é uma doação verbal, é um arrendamento verbal, faz o documento, gente, digitaliza, redige, vai no contador, procura um advogado, faz o escapião, faz o inventário, faz o que tiver de ser feito, mas documenta aquele pedacinho de terra, porque vai servir para uma aposentadoria, vai servir para facilitar uma ação de inventário futuramente, né? Então, o trabalhador rural hoje ele tem que ter documento e tem que ser documento com base governamental, não é qualquer documento que garante o direito, não. Por isso que esse processo de conscientização é importante, sabe? Porque o da Jucimara mesmo, a gente já tentou empurrar no INSS algumas vezes e não desceu. Então, nós estamos com ele na justiça. E, infelizmente, na justiça, o prazo é mais extenso, é um prazo mais moroso, anda mais devagar, né? Então, é paciência mesmo aí, viu, Jucimara? E aguardar que, com a graça de Deus, breve nós teremos uma boa notícia. Outra coisa que a Núbia chamou a atenção de vocês para contar um segredo, e eu vou chamar vocês também aqui e vou contar outros segredos. Espera, deixa eu limpar meu ouvido aqui, porque, como eu já disse, eu não conto fofoca, eu só quero simplesmente passar para frente da maneira certa, tá? Eu preciso, né? Isso aí, vamos lá. Então, é o seguinte, gente, não necessariamente precisa haver um evento para eu estar na zona rural. Pode ser uma mãe, viu? Que precisa de um atendimento, como eu atendi uma mãe aqui esses dias que está em gravidez de risco e não pode deslocar até a cidade. Ela falou, não, mas a senhora vai vir aqui, é longe. Eu falei, não tem problema, é o meu trabalho. Eu vou onde eu precisar ir para poder concluir e ter certeza que eu vou conseguir te entregar o que você precisa. Né? Ainda mais que você está com uma gravidez delicada, você não vai vir na cidade, a não ser que você tenha que vir por uma consulta. Mas por conta de um processo de maternidade, você não vai vir aqui para nada. Eu vou aí, eu te atendo, eu levo o que eu preciso. Mas você vai fazer isso, doutora? Vai vir só por minha causa? Vou. Atravesso balsa, vou onde for preciso.
É o meu trabalho, gente, não é o dinheiro, não é a remuneração. É o que eu entrego dignidade às pessoas. Então, assim, eu vou onde for necessário. Fui na zona rural outro dia atender uma pessoa acamada, fui atender uma aposentadoria de um senhor que tem aversão à cidade, e ele falou comigo assim, minha filha, eu já passei da idade de aposentar, ó, mas eu não aposentei ainda porque eu vou lá e os advogados me pedem tanta coisa que eu fico com medo, que eu sempre conversar, não sei nem onde é que eu entro. Porque eu não vou na cidade, não, minha filha. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou atender, fui lá, fiz o atendimento dele, falei, o senhor confia em mim? Ele falou, confio. O senhor confia que eu vou com o senhor onde precisar ir para a gente resolver tudo que tiver de precisar, e se eu não conseguir, eu vou com alguém da minha equipe para acompanhar o senhor? A senhora vai fazer isso, doutora? Eu falei, faça o meu trabalho. Mas a senhora vai me cobrar caro por isso? Eu falei, não. Eu vou te entregar a sua aposentadoria e o meu trabalho está incluído no pagamento que o senhor vai me fazer. E aí ele veio e me trouxe uma fava, e me trouxe um frango, e me trouxe não faço contato desse senhor que eu vou lá comer fava. Ô, gente, mas você percebeu, ô, doutora, e o que é interessante, a senhora percebeu, agora eu vou, como se diz, a senhora percebeu o quanto é bom a gente ter conhecimento e saber das coisas direitinho, que a gente acaba não passando a informação para frente sem que ela seja verídica. Igual eu queria que a senhora fosse em um grande número e quando tivesse pão de queijo, pipoca e mais alguma coisa. Mas não, gente, não precisa. Ela leva até você com 1, ou 2, ou 3, ou somente um, precisando. É só fazer o quê? Buscar o conhecimento, ir no lugar certo. E lembrar que quando nós procuramos trazer à luz aquilo que a gente está aqui dentro, ó, só guardado. Eu podia tanto ir no advogado, eu podia tanto fazer isso, eu podia tanto fazer aquilo. Enquanto você estiver no eu podia ou no se eu podia, você nunca vai descobrir a oportunidade de conseguir e de conhecer pessoas incríveis para ajudar você no seu processo. Né, doutora? Exatamente. Só consegue quem tenta. Então, assim, precisa tentar. E a informação, ela é gratuita. Você tem informação na internet o tempo todo, né? Tem o chat GPT, tem o Google, tem as IAs aí da vida que entregam informações o tempo todo. Só que eu falo que nada disso supera a maior de todas as, né, criações de Deus, que é o ser humano. Então, assim, a gente tem o poder de ter acesso a tudo isso, filtrar aquilo que é importante, absorver aquilo que é importante e entregar algo para vocês. Então, assim, eu posso fazer como advogado que está lá longe, que ele vai ter o mesmo conhecimento que a doutora Jéssica? Sim, pode, obviamente. Mas eu estou aqui, à sua disposição, posso tirar as suas dúvidas, posso esclarecer, né, em carne e osso, presente. E, então, eu não tenho necessidade de buscar fora. É procurar aqui mesmo. Eu estou aqui, tem vários outros colegas aqui. Em São Francisco tem faculdade de Direito agora. Então, assim, tem muitos escritórios de advocacia abertos e todos com a porta aberta, só esperando alguém adentrar para ver a possibilidade no direito. Então, corre atrás, busca orientação. Principalmente as pessoas da zona rural. Eu quero reforçar para as pessoas da zona rural essa informação muito importante. Produzam documentos rurais. Porque aqueles que são espertinhos, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, que têm mais curiosidade, estão aqui na cidade produzindo documento na roça e vai aposentar primeiro do que aquele que está lá na enxada. Porque tem muitos que falam comigo, Núbia, corta meu coração, doutor, eu só sei trabalhar. Eu não sei fazer mais nada, não. Né? E eu não gosto de advogado, não, porque advogado come o dinheiro da gente. Aí eu vou puxar a orelha. Eu vou falar, aí é uma coisa. Julga, como se diz, o livro pela capa. Como se diz? Todo mundo, né? Aí eu puxo a orelha, eu falo, olha, eu sou advogada, não sei qual foi a experiência que o senhor teve com outros advogados, e eu não como o dinheiro de ninguém. Eu cobro pelo meu trabalho, eu posso explicar para o senhor o valor do meu trabalho. Eu vou te entregar a sua aposentadoria vitalícia, para o senhor ter aquela tranquilidade financeira para o resto da vida. O meu valor é X. No meu valor está incluída toda a demanda que eu precisar realizar para conseguir te entregar o que o senhor precisa. O senhor confia em mim para fazer isso? O senhor vai me pagar se eu te aposentar e quando o senhor estiver aposentado e recebendo, o senhor quer o meu serviço? Mas eu preciso que o senhor confie. Porque se o senhor não confiar, eu recomendo o senhor sair pela porta e procurar outro que transmita mais confiança para o senhor. Né?
E aí, assim, aí nessa conversa a gente vai, né, vai mostrando para eles, porque vai pagar, mas vai receber. Eu posso tentar no INSS sozinho, o meu benefício, minha maternidade, minha aposentadoria, o meu BPC, o meu auxílio-doença, né, o benefício por incapacidade agora? Pode. É um Só que é mais aplicativo. difícil, né? Oi? Só que é mais difícil, né? A gente andar com as perninhas para correr, para quem já tem o conhecimento de estar ali, né? É desafiador. É desafiador porque você vai ficar ali pelejando, pesquisando e pode ser que dá errado. A gente que é advogado conhece a lei, conhece, porque assim, a gente faz as mesmas pesquisas que a gente sabe que o INSS faz para entregar um benefício. Então, às vezes, o cliente traz o processo para a gente ficar, mas está demorando. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecendo, mas ele não sabe que o advogado já foi na base de dados ali, solicitou uma pesquisa e está aguardando um retorno. Porque o advogado sabe que o INSS vai fazer essa mesma pesquisa. Então, antes que o INSS venha com a negativa, eu posso saber por que pode ser negado e eu já posso prever, e talvez é um documento que eu consiga providenciar naquele período, né? Então, existe essa ansiedade. Como eu falo sempre, o ser humano é dono da pressa. E quando vem, já vem ali, menino já nasceu, já está com dívida na farmácia, e ali passou da idade, arrastou até não aguentar mais para procurar uma aposentadoria. Muitos chegam sadios, falam assim, eu vou aposentar, mas eu vou continuar trabalhando. E a gente sabe que é verdade, fica feliz. Mas muitos já estão com a saúde ali, ó, fragilizada, sabe? Muitos já estão ali sem aguentar, fazendo nada. Uma coisa que eu amei, que eu achei muito bonito, é igual eu sempre falo, eu não converso, assim, a gente não passa detalhes do que a gente vai falar na live antes, é mais ou menos aquele, é aqui, é a real do que está acontecendo. Por quê? Não adianta nada nós treinar, nós dedicar, nós isso e aquilo, se a verdade do café com elas é essa comunhão de entender. Só que uma mensagem que a doutora ela me falou, gente, eu fiquei ali mexida com ela, mexeu realmente. E vocês entenderam, né? Vocês entenderam o tesão dela, né? Vocês entenderam. O tesão dela é quando ela faz algo de verdade naquilo que ela ama, naquilo que ela gosta. E fazer isso, ela faz não porque ela quer, ela faz por amor. E aí ela falou uma frase que eu fiquei mexida. A verdadeira justiça não começa no processo. Ela começa quando alguém decide enxergar a dor do outro. Você só sabe, agora isso aqui é Núbia falando, você só sabe quando o quanto está doendo, ou quando você vive, ou quando você se coloca no lugar do outro. Sabe por quê, doutora? É fácil, a senhora é uma advogada e tudo, e eu vou em um outro advogado que ele também possa entender, pode dizer que passou pela experiência tal e tudo. Só que o verdadeiro valor a gente só conhece quando a gente convive na prática de estar conversando, de estar entendendo, de estar, ó, você vai precisar fazer isso, isso e isso, você vai precisar caminhar assim, assim, assim. E nós mostramos que aqui é mostrado para você que todos nós temos uma história, todos nós carregamos uma identidade. Você viu no começo? A minha identidade apareceu quando eu deixei ver. E hoje eu quero te mostrar aqui. Você pode. E a doutora Jéssica, ela vai falar o endereço onde ela está atendendo hoje. Ela vai falar como você pode chegar. Ela também vai te dar umas dicas. Né, doutora? Sim, sim. A gente está localizado aqui, o escritório, em sede nova, graças a Deus, né? Com mais espaço para receber melhor os nossos clientes, com mais carinho, com mais conforto. A gente está aqui na Avenida Montes Claros. Vocês viram já onde abriu uma sorveteria Esquimó, que é delivery? Avenida Não. Montes Claros, sabe onde era o Novo Amor? O supermercado Novo Amor? Uhum. Aqui bem pertinho do Correio. Entre o Correio e o antigo posto Lindolfão, né, que hoje é posto Schumacher, a gente fica localizado, só que o Correio e o posto Lindolfão estão à direita, à esquerda para quem desce a avenida, e a gente está aqui à direita, né, pertinho da loja Cordeiros. É a Avenida Montes Claros aqui chegando no centro, perto do Correio, é só procurar a História de Advocacia, que tem a placa bem grande com o nome, viu? Tem segredo não. Ficar tranquilo, vocês que estão aí, nós vamos colocar o endereço certinho e vamos colocar também no finalzinho o endereço, vamos colocar
tudo explicando para vocês. O importante é vocês não perder a oportunidade de correr atrás dos seus direitos e correr atrás do que você acredita. É claro que, se você acredita e a doutora fala assim, ó, nós podemos fazer assim, 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 caminhar por uma lógica mais fácil, vai que dá certo, tá? Então, quando a gente vai falar aqui desses benefícios, Núbia, é muito desafiador, porque cada caso é um caso. Cada caso tem uma peculiaridade, né? Tem uma história de vida. Então, todas as vezes que nós vamos fazer o atendimento, eu brinco primeiro, né, com as pessoas, especialmente quando é aposentadoria, eu falo, chegou a hora, né? Vamos embora descansar agora. E aí é que eles se soltam um pouquinho. Já trabalhou demais, aí é que eles vão me contar. Não, eu vou continuar. Não, doutora, realmente, estou cansada. Aí é que eu vou descobrindo ali, né? Em que ponto que aquele cliente chegou, em que ele está da vida. Se ele está realmente enfarado, ali, enfadado pelo peso do trabalho, no longo, né, dos anos. Se ele já está adoecido. Então, é naquela conversa, e eu gosto de iniciar os meus atendimentos pela história de vida, Núbia, porque a aposentadoria, ela não começa quando ele chega no meu escritório. Começa lá quando era criança, na infância, né? Que a gente vai olhar tudo isso, principalmente quando trata de um trabalhador rural, porque hoje a gente sabe que com 7, 8 anos a gente já vai para a roça trabalhar, a criança vai ajudar os pais, né? A mãe na lida ali, então a gente começa com essa conversa, aí a gente desarma um pouquinho eles, né? Deixa eles sentir ali que tem essa leveza nesse atendimento, e aí a gente vai entrando na história, quais documentos que essa pessoa tem. O trabalhador rural, na maioria das vezes, eles não têm a propriedade em nome deles. E quando eu falo trabalhador rural, eu estendo aqui a todos os benefícios que vão ser requeridos no INSS. Muitas vezes ele mora num pedaço de terra que foi doado por um patrão, pagando tempo de serviço, porque trabalhou ali a vida inteira, né? Ajudava, fazia na meia, como eles falam na roça. Então, às vezes, verbal, olha, você pode ficar aqui tantos hectares para você e sua família, e aí você continua me ajudando aqui, mas você pode morar lá, nós vamos fazer o documento. E às vezes esse dono dessa terra morre sem fazer. Ele vai para o céu sem fazer esse documento. Desculpa, gente. Então, aquilo ali prejudica o trabalhador rural na aposentadoria, porque era um documento que poderia ter sido emitido lá atrás, né? Ali que a gente utiliza, a gente faz a contagem dos últimos 15 anos, a gente faz uma linha do tempo, né, da aposentadoria rural, tanto da mulher quanto do homem. A mulher hoje, a trabalhadora rural, ela aposenta com 55 anos, o homem com 60. Então, eu preciso esperar essa idade chegar para eu procurar um advogado? Não. Eu posso procurar com 48, com 35, o que é que eu preciso, como que funciona? De conscientização voluntária, de graça mesmo, com todos os meus clientes. Sentou aqui uma gestante, eu falo para ela, olha, seu pai e sua mãe já aposentaram? Deixa eu te falar, esses documentos aqui são fracos para eles aposentar, eles precisam de produzir outros. E na outra semana já estão os pais dela aqui comigo, querendo orientação, né? Já deixa ele, não, doutora, a senhora vai cuidar, eu estou com 40 anos, mas deixa aqui comigo a procuração, para que quando chegar o tempo. E aí a gente faz uma planilha, a gente tem um sistema que faz esse acompanhamento. Olha, o senhor está lembrando que a DAP do senhor está vencendo? O senhor tem que emitir uma nova, né? A declaração de aptidão PRONAF, né? Um documento que comprova que aquela pessoa é trabalhadora rural, hoje foi substituído pelo CAF. Não é mais a DAP. Né? E eles têm aquela cultura, só faz a DAP quem tem terra. A gente não precisa, pode ser um pedaço de terra emprestado. Se tem um fazendeiro ali na região sua, que tem uma terra vasta, grande demais, você conversar com ele, olha, eu pago um serviço, né? Mas me arruma um hectare de terra para eu poder já ir fazendo os documentos da minha aposentadoria. Eu conheço grandes proprietários de terra com um coração gigante aqui, mas as pessoas têm aquela simplicidade, aquele medo, ah, não vai dar não. Ah, não vai emprestar não. E eu falo, você já tentou? Tenta. Vai lá e pede. Ah, mas eu tenho medo porque ali tudo é no dinheiro. Não, gente, tenta. Teve uns que falam comigo assim, não, a gente tá aqui para isso, é para ajudar o próximo. Sabe? É claro que tem aqueles que têm medo, né, da pessoa depois entrar com uma eventual ação. Mas pode ser um contrato com tempo de início e fim, sabe? Da utilização daquela terra, que dá para você produzir os documentos que você precisa para uma aposentadoria, para uma maternidade, para um benefício por incapacidade, para uma diversidade, uma aposentadoria por invalidez, porque a gente, né, sabe que tem acidentes na roça, tem gente que perde o dedo da mão, tem gente que perde a mão no facão, tem gente que espeta numa cerca, tem gente que entra tanta coisa que a gente sabe que acontece, e a pessoa chega aqui com aquela necessidade urgente de um benefício e a gente às vezes não consegue fazer nada, porque a pessoa não tem nada.
Né? Aí você vai tentar um benefício assistencial, um BPC, que não é a melhor opção para um trabalhador rural. Mas se ele não tem nada, e aí a gente não vai deixar eles assistir, porque está ali sem poder trabalhar, a gente vai tentar um BPC por deficiência mesmo, para dar, né, aquela tranquilidade ali de ter um salário mensal, mas que sofre, né, essas questões de pente fino direto, está sempre tendo. Eles fazem sempre essa varredura no cadastro único, nos benefícios, quando aparece uma outra renda na família, vai lá e corta o BPC. Então, o BPC, ele é bom, mas ele é o último que a gente busca, sabe? Ele é a última opção, ele é o último suspiro mesmo do advogado, ele é o último fôlego. Não tem nada, pai não tem documento, mãe não tem documento, tá ali, né, perdeu um braço, uma perna, num acidente na roça, numa motosserra, que acontece, infelizmente. Então, a gente vai ter que tentar um BPC. Né? Tem um período para poder conseguir esse BPC, que a pessoa tem que estar ali já, né, sem exercer nenhum tipo de atividade. Né? Pelo menos 24 meses, tem que comprovar a perda funcional mesmo ali, né, que não tinha terra, não tinha documentos. E aí, além de comprovar a doença, a gente tem que comprovar que ele vive em estado de vulnerabilidade social. Que a renda dele advinha da terra, né? E que hoje ele não tem a mão para mexer e manipular a terra, então ele não tem renda, ele vai passar fome se ele não tiver alguma coisa. E aí tem a questão do Bolsa Família, que agora tem interferido em alguns processos de BPC, porque o INSS está fazendo uma confusão danada, porque todo dia é uma portaria, sabe? Todo dia é uma lei específica que altera alguma coisa. Então, o próprio INSS está perdido, inclusive relacionado ao salário maternidade, né? Então, doutora, eu posso ir lá no INSS e fazer um pagamento só? Estou grávida. Posso ir lá e fazer um pagamento só para conseguir o meu salário maternidade? Pode. Só que o servidor do INSS, ele não vai te informar, ele não vai ouvir sua história, ele não vai saber como que você vai ter que contribuir. Como que você deve fazer essa contribuição. E é baratinho, é R$ 178,31. Doutora, olha para a senhora ver, sem querer te cortar, tem três exemplos vividos. A minha mãe, trabalhadora rural há muito tempo, e ali trabalhando para outras pessoas, o que aconteceu? Aconteceu que quando ela foi tentar correr atrás da aposentadoria dela e ela não tinha terra, ela partiu dessa para melhor, e aí o que acontece? Acontece que ela não conseguiu aposentar. Aí meu pai, ele era vivo, tentou ver se conseguia essa aposentadoria dela, se saía. Aí meu pai foi correr atrás da aposentadoria dele, ele também não tinha terra, trabalhou um monte de tempo, como trabalhador rural, trabalhando em terra e tudo, e não conseguia de jeito maneira, até o dia que ele falou assim, não, vou conversar com alguém de terra para me ajudar, e ajudou, mexeram, teve aquela forma de mexer, conseguiu ali a receber. Depois de muitos anos ele conseguiu. Eu não trabalhava em terra, mas eu trabalhava para mim mesma, eu dona de casa, na época era dona do lar, e por eu ser dona do lar, o que eu fazia? Eu falava, gente, eu preciso saber como funciona de pagar INSS, dessas coisas, tudo. E eu nunca nem tive importância. Só que, quando eu fui no CEAI, que a minha filha passava no CEAI, nós fazendo o tratamento lá, e uma mulher lá foi e falou assim, moça, corre atrás, nem que você vai lá, faz para você pagar individual. E eu, como? Como que eu vou pagar sabendo que eu não tinha? Na época eu falava assim, nem tinha dinheiro, é caro esses trem, como que eu vou pagar? Apesar que até hoje eu tô precisando tomar vergonha e começar a entrar no eixo. Vou ter que procurar a senhora, viu, doutora? Pois é. Mas aí, o que acontece? Eu simplesmente não corri atrás enquanto era tempo, aí ganhei minha filha, passou-se o tempo, hoje minha filha tá com 3 anos e eu não tive direito a salário de maternidade porque eu não procurei passar a saber daquilo que a gente precisava. Qual que é a idade da sua filha? Hoje ela tem 3. 3 anos. Até os 5 anos a gente consegue requerer maternidade na via administrativa, viu? Se tiver ali os documentos que comprovam, talvez você trabalhou em algum período de carteira assinada para alguém, ou você teve um CNPJ aberto durante um período, vale a pena fazer essa análise, faço para você, com o maior prazer, a gente verifica aí a questão de maternidade da sua filha. Então, assim, para poder litigar, que a gente fala, né, o militar no INSS é melhor, mais fácil de entender, atuar no INSS, com pedido de maternidade, a criança não pode ter atingido aí a idade de 5 anos.
Completou 5 anos, infelizmente, a gente não consegue mais. Mas se a mamãe, por exemplo, ela fez o pedido administrativo ali no INSS, a criança ainda não tinha 5 anos, mas ela está completando 5 anos, ou quando tem 5 anos um dia, talvez a gente ainda consegue salvar esse processo, levar ele para a via judicial e discutir isso. Viu? Mas é o que eu estou te falando, cada caso é um caso. Tem muitas mães que chegam aqui que já tiveram MEI aberto, ou às vezes tem MEI, não sabe que tem direito de maternidade, porque o MEI contribui com o INSS, né? E aí você vai olhar ali, elas vêm para, não, doutora, para você poder pagar o pagamento do meu INSS certinho, para garantir que eu vou receber maternidade. E quando você vai pesquisar ali com a senha Golf, você vê que não, você tem um CNPJ, você já vai receber pelo menos uma maternidade. E hoje existe, em alguns casos, a possibilidade, na verdade já existia há muito tempo, mas assim, falava-se pouco, hoje a gente fala mais. A mãe, ela pode ter tantas maternidades quanto vínculos ela tiver com a Previdência. Pode ser previdência privada, pode ser previdência própria, que é o regime do município nosso, da nossa cidade de São Francisco. Né? Eu tenho mães aqui no escritório que são funcionárias do município e são biscoiteiras, só que não contribuem com o INSS. E ali está a gestante, procura a gente durante a gestação, a gente organiza tudo, faz a contribuição, organiza as provas, vende produtos Natura Avon, é professora do Estado, mas vende produtos Natura Avon, vem grávida. Vamos embora organizar aqui, né? Então, assim, se ela tiver... Tá vendo a importância da gente ter o conhecimento, da gente buscar o conhecimento? Porque tem muitas pessoas hoje, doutora, sabe por que eles não procuram alguns advogados, porque eles não procuram saber mais? Porque hoje em dia, as pessoas, nós que recebemos o Bolsa Família, a gente tem medo de tudo que for acontecer, corta nosso Bolsa Família. Sim. E, inclusive, é muito importante você mencionar essa questão aí desse benefício, né, do Bolsa Família, porque a mamãe que recebe o Bolsa Família, ela tem uma categoria própria que deve ser feito o recolhimento para o INSS. Viu? Sério? Sério. Ela tem uma categoria própria. Eu vou botar no seu escritório, doutora? Venha, pode mandar, venha mesmo. E aí, dependendo do período da gestação dessa mamãe, a gente já não consegue mais pagar nesta categoria. Porque existe uma portaria que a gente esbarra nela. Então, por exemplo, se a mãe veio para cá por 9 meses, o bebê vai nessa semana que vem. E aí eu preciso fazer o pagamento do INSS dela agora, hoje. Se eu pagar na categoria, né, da mãe que recebe o Bolsa Família, eu corro um risco gigante do INSS negar o pedido dela. E aí é onde que entra o meu papel de advogada e também de mãe, de ser humano, de falar com ela, olha, nessa categoria eu posso pagar o seu INSS e pode dar certo, mas na maioria das vezes tem dado errado. Porque eu já fiz mais de 500 pedidos de salário de maternidade. Mais de 500 aqui para a conta e graças a Deus foi quase tudo concedido. Então, o risco de voltar negado é muito grande e não vai dar tempo a gente pagar de novo. Existe um outro caminho que a gente pode, né, utilizar nesse caso e existe o risco de suspensão do Bolsa Família, que já aconteceu comigo. Né? Então, o Bolsa Família daquela determinada cliente foi suspenso por conta daquela determinada renda que ela teve durante aquele período, mas foi um benefício temporário, com data de início e data de final. Então, eu fiz uma manifestação, juntei a documentação e mandei para o CRAS, lá dela, né? E aí ela fez a informação, marquei as datas de cessação, eles juntaram isso lá no cadastro dela e no outro dia o Bolsa Família dela foi, sabe? Foi reimplantado novamente, inclusive ela recebeu os 4 meses que tinha sido suspenso. Então, assim, é o cuidado que a gente tem, né? Enquanto mãe, eu preciso ter essa responsabilidade de informar para ela, olha, você veio para mim, seu bebê está nascendo. Se eu pagar nessa categoria, que eu tenho que pagar até ali por volta de tantos meses de gestação, vai dar certo, mas seu bebê nasce, não nasce. Se eu pagar agora, por exemplo, como dona de casa, se eu pagar agora como dono de casa, o risco de voltar indeferido é muito grande. Então, nós temos um outro caminho. E existe o risco da suspensão do Bolsa Família. Foram mais de 500 até agora, mas teve um caso que houve a suspensão. E aí restabeleceu imediatamente, inclusive ela recebeu os 4 meses. Na verdade, suspendeu nos 2 últimos meses que ela estava recebendo maternidade. Ela recebeu o primeiro e continuou com o Bolsa Família. Recebeu o segundo, continuou com o Bolsa Família. No terceiro mês de recebimento maternidade,
foi feito o cruzamento de dados e eles identificaram a renda, né? Só que aí existe muita falha nesse sistema e até isso o advogado estuda, sabe, Núbia? Nessas falhas, aonde que a gente pode tentar driblar ali para poder conseguir o benefício do cliente da gente. E é o que eu falo para vocês, a perfeição de Deus é a pessoa, é o humano. A inteligência artificial não dá conta, ela não processa tudo, né? E ele tem que processar tudo e ao mesmo tempo, e nós não. A gente pega cada caso e vai estudando, né? Por isso que muitas vezes gera essa ansiedade dos clientes. Ah, mas o meu até hoje. Ah, mas eu vejo postando. Mas que fase que ela veio? Ela veio quando descobriu que estava grávida, ela veio depois que o neném tinha nascido. Eu consegui orientar, por exemplo, a trabalhadora rural. Quando chega uma trabalhadora rural, fala assim, ah, não, doutora, paga logo meu INSS, que é melhor, eu vou receber logo. Mas não é o mais vantajoso. Você vai ter desconto se eu pagar. Seu maternidade não vai ser pago cheio. Vamos embora fazer um CAF para você, vamos embora organizar aqui para você. Porque se a gente fizer um CAF, tanto te ajuda na maternidade, como te ajuda lá na frente para aposentadoria. Ah, mas eu não estou pensando em aposentadoria agora, não, mas você tem que começar a pensar agora, porque quando chegar a idade você vai lembrar de mim, do seu ouvido. Bem que ela falou, bem que eu devia ter feito. É onde eu pergunto o que você vai fazer com a informação que você recebeu. Você simplesmente vai se encher de informação e ficar guardando para você? Não, bebê. Aproveita. Pegue, ó, como se diz, no dizer do meu pai, chupa a laranja, chupa a manga enquanto está no caroço. Então, aproveita, ó, alimenta desse conhecimento que você está tendo hoje e vai atrás dos seus direitos, porque no dia de amanhã você vai lembrar da doutora Jéssica. Então, lembra dela agora e leva a vida. E pode ser tarde, né, Núbia? O que a gente não quer que aconteça é isso. Necessariamente, assim, a informação ela é muito importante, é necessária, e as pessoas deixam de conseguir conquistar o direito por conta de ou medo, né, de buscar orientação, ou preguiça, ou comodismo, né, ou às vezes vergonha, timidez, né? Eu já fui uma moça tímida, né? Não tem jeito, quem saiu da roça carrega assim essa... Até hoje eu fico assim de participar muitas vezes dos eventos da OAB, sabe? Quando tem um evento na OAB. Por isso que eu preciso que entendam o quão gente eu sou. E eu fico assim, oh meu Deus, só tem advogado. Aí eu esqueço, gente, eu também sou advogada. É sério. Outra senhora acredita? São pessoas que a gente admira, são pessoas que a gente respeita, são pessoas que a gente conhece o trabalho. Aqui na nossa cidade, tem o Dr. Révio, que é o presidente da subseção aqui, que é... É incrível. Hã? Ele também é incrível, eu conheço ele. É um ser humano gigante, me ajudou enquanto pessoa, enquanto profissional, sabe? Tem a doutora Stefani, que é fera no direito de família aqui em São Francisco, ela é a melhor que tem. Inclusive, todo mundo que procura, assim, eu quero alguém, eu falo, é ela. No direito de família que eu conheço, que eu tenho contato, que eu já vi os processos, para mim é ela. Tenho certeza que existem outros bons também, mas que eu conheço e admiro e respeito com o olhar que eu tive desde o estágio lá no fórum, sabe? Então, temos o doutor Ricardo, que é excepcional no direito criminal, é maravilhoso. Conhece? Conheço. Ele é top. Ele é muito bom também. Ele é maravilhoso. Ele tem especialidade de direito criminal, tribunal do júri. Tem o Rafael também, advogado, que trabalha com ele. Então, assim, existe um rol muito extenso. Tem advogados aqui na área do administrativo, que dá assessoria em prefeituras, que é muito bom nessa área, a doutora Bianca. Então, assim, é gigante. Então, são pessoas que eu tenho admiração. São pessoas que eu tenho um respeito, assim, que quando chega, eu fico assim... Porque quando a gente aprende... isso eu aprendi na hierarquia na roça mesmo. Quando chega uma autoridade, a gente colocar-se de pé. Né? E o doutor Bernard ria muito de mim. Porque toda hora que ele entrava no gabinete, a gente coloca de pé. Não, isso tem pessoas, doutora, que acaba levando pra zomba. Fala bem assim, pra que aquela... Igual, por exemplo, quando foi lá no Conexões, que eu conheci vocês, querendo ou não, quando eu olhei pra todo mundo assim, que eu vi, aí eu fiquei me sentindo muito pra baixo. Mas eu ficava assim, Jesus, E eu te achei estilosa. Eu te achei linda. Eu falei, cara, que mulher com personalidade. Olha o cabelo, olha o vestuário. Ela é ela.
e acabou. Eu te achei maravilhosa. E foi a impressão que eu tive de você. Tanto que eu fiz questão de aproximar para poder ter contato, né? Porque assim, foi pela conexão mesmo, pela essência do ser humano que você é. A senhora também é uma advogada excelente e a senhora tem que Obrigada. aproveitar disso. Preciso mesmo. Tem só que achar alguém que ficar com as crianças. Não, espera aí. Qual é o meu telefone? Tem problema não. Eu olho suas crias para você tranquilo. E eu tenho certeza que elas vão amar ficar aqui com a tia Núbia. Olha A tia aí, Núbia ó. vai dar certo. Já achei alguém para me ajudar nessa questão. Mas Aí, ó, agora não é desculpa. Só tem uma coisa. Tem que levar docinho para mim, tá? Eu levo. Eu abdico dos meus. Deixo separado. Lá e levo. É isso. É a gente acreditar no nosso potencial. É a gente olhar para as nossas raízes. É nós olhar que, igual a doutora, ela veio da zona rural e ela não deixou... da roça. Eu tenho um orgulho de falar que eu vim da roça. Ela veio da roça, da zona rural, e não deixou a roça entrar dentro dela em questão de poder correr atrás dos seus sonhos. E com todo o conhecimento que vocês ouviram, que vocês viram aí, pega esses conhecimentos, não só fica para você, mas pega, corre atrás mesmo. Eu já vou marcar aqui. Amanhã eu vou ter que ir lá para me saber de algumas coisinhas, de umas informações. Isso e eu mesmo. quero falar para você. Não é errado você correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. E continuo dizendo, vá atrás de pessoas que ama. E quando foi conversar com a doutora, foi isso que eu vi. Eu amo o que eu faço e, além de eu amar, ela entende que ela foi chamada para um propósito maior. E é sobre isso, né, doutora? Exatamente. É entregar dignidade às pessoas, todas elas, né, que confiam o direito nas minhas mãos. Quando eu recebo um processo, eu não recebo documentos, eu recebo a vida da pessoa nas minhas mãos. E aí eu apresento a Deus todas as vezes, né? Todas as vezes eu penso, Senhor, esse caso, estou com dificuldade nisso, eu preciso de clareza, de sabedoria do alto, porque não é só livro e lei, né? Tem que ter mais, porque por trás de tudo, por trás do servidor do INSS, por trás de um magistrado, por trás, né, tem uma pessoa, tem um ser humano. Então, eu acho que a base de tudo é o respeito, entender que gente é gente, e perder o medo mesmo de falar e procurar, buscar tirar as dúvidas, buscar atendimento de quem entende, né? Eu falo que eu sou a melhor no que eu faço, não tenho vergonha, sabe? Falo, bato no peito e agradeço a Deus pela oportunidade, porque eu tenho certeza que muita gente faz. Mas tem muita gente faz. E eu faço pela gratificação. O dinheiro é consequência do meu trabalho. Mas eu faço porque eu amo. E eu fico muito feliz todas as vezes que eu saio ali fora e vejo lá, sabe? Cheio de pessoas que confiam, que fulano me indicou, porque fulano fez com a senhora e deu certo. E isso me dá, assim, é maravilhoso demais. Eu não sei nem expressar, não. Eu amo o que eu faço. Não tenho dúvidas de que Deus me queria onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. A gente sofre com essa questão, né, de ser mãe e não estar o tempo inteiro com as crianças. As minhas são pequenas ainda. Mas eu tenho que trabalhar muito isso, sabe? Que o meu primeiro propósito, Deus me chamou para ser mãe delas, gerar a vida, educar, alimentar. Mas que eu preciso mostrar para elas que a gente consegue ser útil de várias formas. Né? A gente consegue alcançar muito mais pessoas quando a gente vive o propósito. De apoio, né, doutora? Oi? E cada um tem sua rede de apoio, igual a senhora entende hoje, que a senhora tem a disponibilidade de conseguir trabalhar, de conseguir ter, manusear. Igual tem outros que não têm uma rede de apoio, mas através do seu exemplo, eles falam assim, mas eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho o que fazer. Mas através do seu exemplo, você vai ver se eles vão te seguir ou não. É aquilo que eu te falei. Os meus filhos... Espera. A minha filha, minha cantorinha ali também, o que acontece? Ela, hoje, eu trabalho de casa, tenho a minha vida hoje voltada a atender online, atendo de casa mesmo. E no momento faço as minhas lives que são café com ela. E em todas, a minha filha tá ali comigo. Tem hora que eu desligo o telefone à minha filha, mamãe, dá licença que eu vou fazer a live agora. E ela tem esse olhar. O meu outro filho, ele já é mais fechado. Mas quando você entende que aonde você está
Independente da sua situação, se você tem uma situação maior ou uma situação menor, se você é da zona rural ou da cidade, você tem que entender, aonde eu estiver, eu tenho que florescer. Porque os frutos só vão vir quando você vai lá, planta, rega, faz tudo o que precisa fazer. Às vezes você não colhe terra, né? Aduba. Talvez você não vai mexer ali da forma de quanto... E uma coisa que eu ia fazer, uma pergunta. Doutora, talvez muitos que entrou aqui também queriam fazer essa pergunta se tivesse oportunidade. E senhora não tem ciúmes? Ciúmes não, a senhora não tem aquele problema de estar citando o nome de um outro advogado, de uma outra pessoa aqui? De maneira nenhuma. Inclusive, esqueci de duas colegas aqui que eu tenho paixão. Já aproveite e já coloca elas aí também. Não tem problema nenhum com isso. Eu tenho duas advogadas que foram muito importantes nessa minha caminhada no direito previdenciário. A primeira delas é a doutora Daniela Mendes, que é minha amiga pessoal. Eu estudei com ela, conheço o ser humano dela, né? Que ela somos amigas pessoais, trabalho com ela em parceria em muitos processos, inclusive quando tenho dúvidas, né? Quando fico insegura, como ela tem mais experiência, chamo ela para atuar comigo nesses processos, tá? Ela pegou minha mão ali, caminhou comigo um tempo bom, caminha até hoje, a gente caminha junto em muitos processos. Tem a doutora Tami também, que foi minha vizinha de escritório, que me ajudou tirando dúvidas, fizemos parcerias em alguns processos. Hoje eu tenho muitos parceiros aqui, advogados também, tem a doutora Maíla, que ela é advogada na administração pública e as demandas previdenciárias a gente compartilha aí de conhecimento, de troca de experiência, até em parceria mesmo, em processo. Então, assim, nós somos filhos da abundância, Deus é abundância, Deus é muito, Deus é tudão. Você olha para o céu, você vê a dimensão do céu, tanto que ele é azul, ele não tem fim, não acaba. Você olha para esse rio aqui, você não sabe onde que ele começa e onde que ele termina. Tem para todo mundo. Deus está esperando à disposição de cada um. E eu fico muito feliz. Talvez antes eu não soubesse dessa informação porque eu não acompanhava. Mas depois que vocês fazem esse trabalho, os colegas indo também, fico assim, sabe? Apaixonada. Às vezes não curto porque não dá tempo, porque estou olhando ali, menino chorando, mãe, às vezes tem audiência para fazer, tem processo para manifestar. E eu sou muito relapsa com o Instagram. Eu entro e olho, busco aquilo que eu preciso buscar e saio. Eu não fico, sabe? Então, eu ainda sou um pouco arcaica, ainda não estou tão inteirada assim, desse mundo digital, mas tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Se a gente trabalha direitinho, faz com amor e é honesto com as pessoas e devolve, sabe? Ou que seja uma resposta que não deu certo, ou que seja um benefício. Eu demoro essa resposta, mas eu só dou quando eu esgotei todas as minhas possibilidades mesmo, sabe? E aí a pressa do ser humano, às vezes fala, tá com aquela doutora fulana que não resolve nada, que tá tudo bem. Quando ele receber a resposta, ele vai mudar a opinião. Porque depois que o resultado sair, eles vão ver que era aquela doutora fulana que conseguiu algo que... Sim. E é sobre isso. Eu só tenho a agradecer a senhora por senhora me dar a honra, né, de estar numa live comigo, tomando um café incrível, ó. Eu esgotei com o meu café, a minha pipoca ficou pouca e ainda temos caso, que eu sei que se nós for debulhar milho, né? Se for debulhar mais conversa aqui, vai ter muito mais. A cada profissional que a senhora citou o nome, o meu abraço, o meu carinho, a minha dedicação, nessa oportunidade. Porque eu falo que eu aprendi a ter admiração por vários que eu já conhecia antes de estar advogando, é isso aí, acho que é a palavra. E também eu quero agradecer imensamente a Josi, que ela apareceu aqui, é da França, ela está nesse momento nos assistindo. Um abraço, Josi. Tá vendo? É o que eu falei para a senhora. Eu costumo sempre dizer, se eu não vou até a França, se eu não vou até a Espanha, se eu não vou até Portugal, eles vêm até nós. E a nossa voz Mas você não foi ainda. Ainda, é isso aí. Da Márcia, eu quero agradecer também a minha terapeuta, porque tem gente que fala assim, a senhora acredita? Tem pessoas que falam, Núbia, mas você é terapeuta e alguém te atende. Mas é porque quando a gente entende que nós também precisamos ser cuidados, nós saímos do nosso lado. É igual, por exemplo, muitas vezes eu estou daqui atendendo, mas tem alguém que me atende. E a doutora Suzana, ela tem me atendido, ela também tem um quadro de um grupo que é o Raízes da Alma, onde ela lhe mostra uma linha da gente seguir. E é sobre, doutora, sinceramente,
parabenizo a senhora, as minhas palmas vai para a senhora nessa tarde, e é como? Eu me coloco de pé em vista da Eu que me levanto universidade. aqui, está presente, viu? Ó, De uma pessoa tão pronto. maravilhosa Eu como me coloco, vocês. ó, muito obrigado pela sua Um ser humano humildade. gigante. E um recado para você, para todas as mulheres, né? E todas as pessoas que estiverem nos assistindo, trabalhadores rurais, todo mundo que tiver oportunidade. Busca mesmo, não tenha medo de buscar. E não desiste, gente. Não desiste porque da primeira vez não deu certo. Não desiste de buscar o sonho. Não desiste. Eu passei na prova da OAB na 4ª tentativa, né? Eu tenho, como dizem os meus clientes aqui, eu faço terapia também, tem as pessoas que me acompanham, tenho laudo, inclusive, tenho transtorno de déficit de atenção, tenho TDAH. Isso hoje para mim faz muito sentido. Então, esse acolhimento de cuidar dessas mães que têm esses filhos, que têm essas crianças, esses pais, né? E poder oferecer e falar, não, vem, aqui tem um cantinho para seu filho brincar, aqui tem alguém que vai, enquanto a gente faz atendimento, que vai estar cuidando do seu filho, oferecendo um lanchinho. Tem tudo isso, sabe? E a gente preocupa porque a gente é mãe, a gente tem criança e às vezes a gente tem que sair carregando mesmo. Porque não vai ter a rede de apoio não funciona. Parar de fazer esses cafés. Olha, doutora, se eu fosse parar de fazer esses cafés para enviar conhecimento para outras pessoas por causa da minha filha, ou por causa do tempo, ou por causa daquilo, bebê, eu vou ficar sentada Os e não nossos fazer nada. filhos, Núbia, os nossos filhos, eles não são impedimento para a nossa vida em nada. Eles são uma pausa necessária durante um período e depois eles são os degraus de força necessários para a gente buscar aquilo que a gente precisa. Então, não coloque mais como um impedimento. Talvez uma limitação temporária. Eu não posso ir porque eu não tenho onde deixar a minha criança. Aqui você pode trazer sua criança, não tem prioridade. O que acontece? Eu falo assim, hoje até que eu tenho tranquilidade em participar, no início ficava muito. Hoje eu vou, mas é porque eu priorizo elas. É porque o tempo que eu tenho de folga, eu quero estar com elas. Sabe? Eu quero entregar para elas. Pelo menos a minha presença, porque muitas vezes a gente tá ali só no corpo presente, né? O cansaço toma conta, mas tá lá. Então, assim, às vezes eu deixo de estar em lugares que eu gostaria de estar, fazer cursos, mentorias, viagens, mais atendimentos por conta delas, porque hoje elas precisam da minha presença. Com certeza. Né? Então, esse é o principal e é aquele legado que a senhora vai levar para a vida. É quando sim. Você entende que primeiro é melhor eu sentar, ficar com as minhas filhas, mostrar para elas aquilo que eu acredito. E no tempo é a pausa que às vezes é necessária, que a senhora ensinou. Tá? São pausas necessárias. Muito obrigada. E eu quero te agradecer pela oportunidade e deixar o recado aqui para os seus seguidores, né? Todos que vou presenteá-los aqui com uma consultoria. Sim, vou deixar aqui a questão em aberto para todo mundo que segue o canal, que segue você no Instagram, que tiver qualquer dúvida sobre demanda previdenciária ou trabalhista, eu estou à disposição, viu? Para poder fazer a ativa. Talvez seja um processo que eu tenha domínio e eu vou fazer com muito carinho, mas se não, a gente encaminha, né, para aqueles que, né, às vezes muita gente vem procurando Maria da Penha, infelizmente eu não faço, mas eu sei direcionar para quem faz, né? Eu cometi um crime ali, eu não julgo você, eu entendo, mas eu não faço esse tipo de trabalho, posso te encaminhar, posso te passar o contato de um colega aqui da cidade que é muito bom nisso. Então, vocês têm aí acesso livre comigo, vou pedir Núbia para deixar o meu contato com vocês aí, através. E aí eu vou mandar, vou deixar salvo também, e nos destaques salvo, para quem precisar da senhora poder procurar a senhora, tá? Ó? Pode chamar. Se a gente puder ajudar, vai ser um prazer gigante. E quero te agradecer, te parabenizar pela iniciativa, te dizer que continue, não pare, porque o que você está fazendo leva consolo para o coração de muitas pessoas que às vezes, né, estão ali sem informação, mas entra ali, olha e te assiste, né? É uma missão de vida, é um propósito. Né? Então, você está de parabéns, né? Seus filhos não são limitação para você poder fazer o que você faz. E eu já te vi em outras oportunidades, agora que foi puxando pela memória, você falou que trabalhou na academia e tal. E aí eu fui. Então, assim, é importante estar nos lugares, porque Deus apresenta pessoas maravilhosas pra gente, né? E vou fazer o elogio que a live caiu no momento. Você é maravilhosa, eu fiquei te olhando. Gente, que mulher de personalidade, porque eu amo o cabelo curto. Seu cabelo é maravilhoso, você é muito estilosa, você tem seu estilo próprio.
E antes da imagem, o que me conectou a você foi a sua essência. De ser humano, de coração bom, de coração gigante, que é aquela pessoa que faz o bem sem olhar quem. Então, estou à disposição para atender você, seus seguidores, todo mundo aí que quiser e precisar, viu? Faz palestras, faz... Gratidão. Eu que agradeço pelo convite. Onde Deus me chamar, eu quero ter disposição de estar sempre. E aqui foi um chamar de Deus. Né? E é aquilo que a senhora sempre fala, né? E é aquilo que eu quero dizer para a senhora, nunca esqueça que a senhora foi chamada para um propósito maior. E é aquilo que a senhora também me ensinou. Não é sobre elogio, não é sobre dizer, é sobre a gente entender que aonde o Pai nos manda, a gente vai. Doutora, todos os que estão e que passam aqui no meu café com elas, não tirando, jamais, espero que a senhora entenda, tá? Cada um tem sua religião, cada um tem aquilo que acredita. Mas eu sempre agradeço por cada um. E eu vou agradecer neste momento, beleza? Eu vou orar por cada um. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta live que o Senhor nos colocou. Deus, o Senhor conhece a doutora Jéssica, antes mesmo de eu conhecer, desde o ventre da mãe dela, continua abençoando. Continua surpreendendo a tua filha, Pai, porque a tua palavra diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E é o Senhor que nos fortalece, Senhor. Continua abençoando cada processo que ela estiver. Que o Senhor possa direcionar também os seus amigos, a cada um dos que ela citou o nome aqui, Pai. E aqueles também que ela não citou. O Senhor é um Deus que conhece antes mesmo de eu conhecer. Ó Pai, obrigado, porque eu sei que no café com elas, Pai, o Senhor colocou pessoas e vai colocar pessoas que têm propósito e pessoas que vai levar um propósito. Pai, continua abençoando as suas filhas, abençoando o seu esposo e que em tudo o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Cada um que está aqui. Deixa eu agradecer meu esposo, que está lá com minhas filhas, para eu participar desse momento aqui com você. Também quero agradecer as meninas que trabalham comigo aqui, que são maravilhosas. Sinara, Emily, Jaciele, Águida, a Ana, que é minha irmã, que me maquiou para poder fazer essa live com você. Olha que se tem uma coisa que eu aprendi. Agora tu tá bem. Pois é, porque a gente precisa entregar o melhor que temos, né? Sempre. Sim, é verdade. Eu vou te falar uma coisa, tá? Não é puxando sardinha, não. É porque é a quem eu conheço. Porque as outras, se eu conheço de nome, de vista, eu não sei. Mas, um beijão pra Emily. Eu falo que ela é a minha menina. Eu admiro muito ela. Onde eu vejo ela, eu acho muito lindinho. Ela tem um potencial gigante. É muito boa, muito séria, muito comprometida. Tenho muito orgulho dela. Ela é incrível. De ter ela, gente. Ela é incrível. E eu agradeço por ela ter tido aí essa ajuda para nós de intervir lá, correr, deixar a gente usar o Instagram dela. Foi muito bom. Foi diferente, assim, de última hora. Mas foi muito bom. E nós mostramos aqui que, além de tudo, vocês viram, não foi o problema da live ter cortado, não foi o problema de ter caído que impediu da gente entregar o nosso melhor. Não é sobre ter tudo que a gente quer do jeito que a gente quer, mas é sobre fazer tudo que a gente consegue fazer com o pouco que a gente tem. Vocês entenderam? Menino! Oi. Parabéns, viu? Obrigada. Deus abençoe, doutora. Tchau, gente.